Olá, dotados, meus alunos que me acompanham há muito tempo, que estão caminhando comigo há algum tempo. Escute aqui o que eu vou te contar. Sofia teve que descer para cá para habitar na matéria, tá? Para habitar a carne humana, para fazer parte da carne humana e do projeto do seu filho, que é a criação de uma nova espécie no universo que trouxesse a luz dela apagada. Ela teve que vir para cá, por quê? Porque depois da criação, que somos nós, do filho dela, que é Anki, nós tínhamos anteriormente um pleroma que Yaldabaoth seria o nosso Deus. Tá? Sofia falava isso de lá de cima, trazendo na nossa consciência terrena, terraquiana, material, na 3D, como ele, Yaldabaoth, sendo o nosso Deus, que é pai dela, né? Pai dela, o qual Hélion casou, né? Então Hélio é esposo de Sofia, que tem como divindade o pai dela, Yaldabaoth, certo? Só que o pleroma lá em cima, das Pleiades, né? Pleroma das Pleiades, ligados aos aviários, fez com que Sofia fosse apagada por inveja, depois virou ganância, né? Depois a ganância foi demonstrada pelas intenções que eles tiveram conosco e até hoje estão declaradamente destrutivas. Então eles têm o interesse de destruir a nossa raça, a nossa espécie, e não são só arcontes, as arcontes são utilizados. Então, entenda uma coisa. Os arcontes são utilizados por alienígenas das Pleiades, que na maioria das vezes se parecem com a gente, né? São nossa imagem e semelhança, e se passam pela gente entre nós, só que eles são aliens, eles não são humanos, eles não têm a característica carnal humana, né? Então eles têm uma outra formação corporal. Então, quando Sofia, ligado ao seu filho, falou na nossa mente que Yaldabaoth seria o nosso Deus, foi depois que Yaldabaoth encontrou em Ur, lá dos caldeus, o nosso patriarca Abraão. Ele encontrou e o levou para estar com ele 3 dias, fazendo a ligação dentro de uma fornalha. Ele sai de lá com toda a ligação feita, consciência afirmada, passou a ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que anteriormente era Jacó, ou Yaakov, que era usurpador, enganador. E só que não é isso. Mas era esse o título dado a ele para dizer que a alma dele estaria tomando lugar de outro. Só que o nosso Deus, que é Yaldabaoth, assumiu ele e ordenou que ele fosse abençoado e reconhecido que não era isso, porque ele agora tinha um Deus, que era Yaldabaoth, o grande dragão. Então, a partir desse momento, para a família em formação, porque sai Abraão com Sara e ganha Agar, né? Agar e Sara faz a fecundação de um DNA, de ligação com Yaldabaoth. Então, fica uma ligação Israel e uma ligação Ismael, né? Israel e Ismael. E aí, ficando essas 2 ligações, passa então a haver uma disputa de divindade, né? Divindade, blá blá blá. Bom, o que acontece? Na formação da divindade Yaldabaoth, tá? Porque divindade não existia até então no universo, existe por nossa causa, porque nós criamos isso, né? Aliás, foi criado isso para nós termos isso como consciência de quem governa ou gerencia as nossas almas como criação. Então, a partir desse momento, Yaldabaoth faz uma divindade com Abraão e com a família dele uma relação pactuada, do qual ele faz um pacto de que vai cuidar da alma deles como fogo, porque passa 2 fogo entre o pacto, né? Faz o pacto lá, depois vocês leem lá, vocês vão ver.
E a partir daquele momento ele viu o que aconteceria com a família dele por causa disso, para aprender a entender os invejosos do universo, o que eles fariam conosco por causa disso. O que eles fariam com a família de Israel por causa disso. E hoje a família toda de Israel, as almas, tá? Estou falando aqui das memórias arcásticas, das sombras da família. É um negócio muito mais profundo do que as pessoas podem entender, imaginar como uma religião aí qualquer. Porque temos 3 falsas grandes religiões que tentam imitar uma divindade, mas não sustentam a onda quando o objetivo é matar você. Né? Então ele só engana você como se fosse para deixar você na mão. Então presta atenção. O que acontece? Quando Yaldabaoth se intitulou Deus para a família de Abraão, né, a linhagem de Abraão, que está ligada a Zilzudra, né, filho direto de Anki, que seria Adapa, a alma de Adapa, ele uniu, ele sabia que ele nasceria em Ur, né? Ele tinha consciência disso, porque está tudo ligado a Anki, ligado à família de Hélio, Sofia e tal, então ele é o deus da casa. Ele sabia que ele nasceria em Ur, né? Essa alma ligada a Adapa, né? E a Tite é Sara, e a Adapa é Abraão. E aí, essas almas nascidas ali, naquela religião, ele estava lá esperando elas chegarem. Para quê? Para encontrá-los e levá-los à divindade que ele estava agora estabelecendo para si diante da humanidade. E aí ele fica 3 dias lá dentro da fornalha, sai dali sabendo para onde tem que ir, cabalisticamente, numericamente falando, e todos os astros estavam guiando a sua consciência, né, que todas as existências astrais, para que Yaldabaoth se tornasse uma divindade, porque depois disso é que seria o caos. Por quê? Porque toda a família registrada e selada seria perseguida e até incinerada, por causa do amor que tinha por um Deus que nos criou. Então, viu-se então que o problema aqui se tornou divindade, coisa que não havia no universo, passou a ser divindade nessa 3D. E essa divindade fazia com que a mente humana fosse utilizada pelo tal, né, o que se intitulasse divino. Então, ou seja, aqueles que concedem a consciência, a falsa divindade dos judeus, não é de Israel. Preste atenção, os judeus seguraram uma religião na falta da sua divindade inicial, para manter um conhecimento para os da família que se perderam, digamos assim, entre aspas, foram espalhados pela morte. Então, a família de Judá, os Yehudim, guardaram conhecimento para entregar à família quando ela voltasse. Então, são 12 conhecimentos que devem ser devolvidos à sua família. Então, cada um faz um processo aqui na Terra, né? Tem um poder. Né? Mas, basicamente, seria nos 4 elementares que seriam ligados a orixás. Então, seria o orixá da água, da terra, do ar e o do fogo, que seria diretamente ligado a Abraão, né? Assim, porque tem os cabeças, né? Os patriarcas, e tem a família dos patriarcas. Então, aqueles patriarcas, os cabeças, estão ligados ao fogo. Então, o elementar fogo. Então, eles devem voltar para assumir a sua casa, como fogo e 4º elementar que são. Então, o Shin, que é 3 pernas, né? O Shin, a letra hebraica Shin, vai passar a ter 4 pernas, porque é o 4º andar do fogo que não podia ser liberado, porque o fogo, quando era liberado, ele não ajudava muito, ele só tocava fogo. Você entende? O fogo, na verdade, ele quer consumir alguma coisa para existir. Essa é a verdade. O fogo não fica sem consumição. Ele tem que consumir alguma coisa para existir. Então, você tem que entender que os elementares do fogo vão usar você e vai consumir alguma coisa sua para viver e existir na sua vida. Só que isso permitido por você, por quê? Porque não é um fogo consumidor, não vai consumir você, mas vai utilizar você para você se sentir até uma parte do divino. Entende? Você vai se sentir uma parte do divino por ele estar utilizando você como
como elemento de sustentação, né? Como matéria de sustentação, para que ele possa estar aqui. Então, assim, eu entendo hoje que os elementares do fogo que fizeram o 8º andar, que é as memórias arcásticas, eles tiveram que se apagar daquilo que eles realmente são para poder trabalhar, porque não são bem entendidos. Imagina um dragão voltando e assumindo a Terra, e não com aqueles que ele não concorda, que não concordar, e forem contrários a ele tocar fogo. Simplesmente tocar fogo, porque ele não tem que estar aqui na matéria 3D que pertence a ele. É da casa dele. Imagina você na casa de alguém dizendo que é dono da casa, que faz o que quer na casa. Você vai arrumar um problema com o dono. Concorda? Você tem que entender que tem que haver respeito, assim como ele respeita a casa, os andares dos outros, ou os astrais dos outros criados, que ele permitiu ser criado para que ele pudesse existir aqui na matéria com ele. Então, na matéria é dele, aqui a casa é dele. Então, ele coordena os outros astrais que eles passaram a existir a partir daqui. Então, a partir depois que todo mundo foi criado e existem, que são as 13 Sefirot, mais a da morte é 10, nessas 10 da morte, eles têm que sustentar a existência da vida matando, porque se ele não matar, alguém vai tentar tirar dele. Então ele tem que ser mais forte. Então o mais forte fica, o mais fraco sai. Olha para você ver como é que o negócio ficou sério. Então, a partir de então, a subsistência da sua existência passou a ser obrigatória. Então cada um teve que fazer o que fosse preciso para se manter. Então você imagina o caos que isso se tornou, né? A morte. É o caos da morte. Mas eles se mantiveram nele, né? Tiveram que ser bem radicais e até violentos para manter isso, né? Então, nós entendemos isso, a escola entendeu isso e nós compreendemos isso. Só que preste atenção aqui. Com essa negação, porque eles fizeram isso, eles tiraram, né? Porque saiu Abraão, né? Sai, Sara sai, Agar sai a família, fica só os Yehudim, né? Porque são pretos, vestem preto, né? Vestem preto. E tem uma determinação de uma aliança feita, tá? Tem uma aliança, tá? Com Zilzudra, com Adapa, com Tite, tem uma aliança. É uma aliança de Aldabaoth e Tiamat. Beleza? Então isso aqui está além, muito acima. Fez uma aliança com Abraão. Ele disse para ele olhar para as estrelas. Ele estava dentro da barraca dele, lá, né, na tenda dele, que, diga-se de passagem, tinha 4 portas, no norte, sul, leste e oeste. E ele ficava ali na intercessão para pegar todos os visitantes que vinham desses lugares, porque era uma intercessão de portal. Ali ele entrava na matéria, era 4 portais ali que vinha dos 4 lados da terra, que eles tinham acesso, e ali saía ali, e ele estava ali esperando eles para ensinar o novo Deus da terra, que seria Yaldabaoth, seu Deus, o Deus de Israel, né? Aí, até então, Sofia não falava ainda no pleroma como divindade. Quando ele sai, quando Yaldabaoth sai como Deus, como divindade para a humanidade, através da família de Abraão, o que acontece? A partir daí, a família, tá, passa a receber um pleroma consciente de que Yaldabaoth seria o Deus da família e que eles deveriam confiar nele e guardar a consciência dele como divindade. Mas com os testes, né? Porque falar é fácil, provar é que é difícil. Aí eles fizeram alguns testes e não passaram, por quê? Porque eles queriam tirar Sofia do governo universal, do qual ela, né, tinha até então. Aí eles apagaram, quer dizer, Yaldabaoth sai, né? Claro, sai. Porque sai Tiamat, sai Yaldabaoth e sai consecutivamente a família de Abraão como sustentação da divindade. E aí, como a família sai, eles conseguem espalhar as 10 famílias e meia, né? Porque ficou metade de Benjamim com os Yehudim lá segurando a onda para guardar a chamada Torá ou Tarô. Torá ou Tarô, ou seja, o conhecimento dos astros, né? Conhecimento da Cabala e tal. O conhecimento de Sofia, guardado à família. A família não é o que está lá hoje, porque o que está lá hoje é tudo
fake news, não tudo, né? Mas os verdadeiros estão ocultos. Mas os fake news são aqueles que estão colocados lá, que põe kippah, que põe peote de ovelha, parecendo ovelha, querendo parecer uma ovelhinha estúpida e ignorante, para ser poupado, né? Porque a ignorância para eles é uma bênção e blá, blá, blá. Então. E aí o que acontece? A família foi trocada. Os Levi, olha, se tiver Levi lá, é os que guardam, os que ficaram com os Yehudim, os ligados a Yehudá, tá? Porque cada um da família, né, cada um dos 12 patriarcas recebeu uma parcela de sacerdotes, morando nas terras dele, para guardá-los das entidades da morte, ou dos ceifadores, né? Então, os sacerdotes eram divididos nas 12 famílias e habitavam nas suas famílias e eram sustentados pelos mesmos, porque eles guardavam eles das pragas, das coisas ruins, né, das entidades da morte que vinham ceifá-los todo ano. Então tinha que ter aquele, né, aquele ritual de passagem anual e tal. Toda aquela coisa toda, porque isso tudo é ensinamento para a casa de Abraão como divindade Yaldabaoth. E aí o que acontece? Nesse tempo aí, eles conseguem ensinar tudo para a família e depois separar, ou seja, retirar por causa de consciência que estava faltando aprender. Então, na hora do pacto que Abraão fez com Yaldabaoth, né, e passou o fogo dele com o fogo do pai, né, o que acontece é que eles tiveram que refazer e ensinar a família o que, através do que iria passar. E aí você já sabe o que a família de Abraão passou, né, até aqui. E eles queriam continuar passando, porque dizem que nós não estamos prontos para retornar, e Yaldabaoth não é Deus, é um demiurgo. E aí nós vamos entender isso aqui rapidinho, como é que foi. Sofia foi retirada do pleroma, né, da razão pleroma racional, porque tem um pleroma emocional que ela criou a partir de então, porque a emoção não existia no universo, a não ser a partir daqui da carne, que é onde Yaldabaoth teve o prazer de criar os sentimentos da humanidade através da ligação do universo, uma ligação com o universo. Então criou um sentimento para com o que eles pensam de certo e errado. Então aquele que sabe o que Yaldabaoth plantou da família, sabe o que é verdade. Entendeu? Então estão ligados aos sentimentos reais de que é e não é. Ele sabe. Não precisa ficar falando muito, ele sabe que é verdade que eu estou dizendo. Então, olha só. Com essa... porque aí foi se ver também que os invejosos das Pleiades, né, que queriam o governo através da luz que Sofia tinha trazido, ele entendeu como reverter isso para ficar na mão deles, porque eles são invejosos e gananciosos. Só que a loucura e a confusão vai acompanhá-los aqui na matéria, porque aqui não cabe mais a consciência alienígena, e todo alienígena ligado a eles tem que dar o fora daqui, porque senão vão comer o seu botão. Então presta atenção. O que acontece? A raça humana será preservada, mas o alienígena será caçado. Então olha só o que acontece. Eles expulsaram todos os Ziharás ligados a Sofia, que falava no pleroma da consciência racional da humanidade, enquanto Yaldabaoth era considerado divindade, Deus de Israel. Pronto. Mas a Israel foi espalhada e semeada, então não tinham por que sustentar uma divindade que agora não tinha mais poder de sustentar o seu próprio povo, né? O seu próprio sacerdócio. Então o que acontece? Depois esse espalhar, né, essa separação da família, e Sofia perdeu a voz no pleroma da razão da humanidade, porque foram plantados outros sentimentos contrários a ela e a ideia dela, né? Então ela teve uma ideia sábia e profunda, qual nós só viemos entender agora.
ela desceu. Já que eu não consigo falar na razão humana, vou descer e falar na emoção humana. Porque a razão é universal. O universo inteiro se locomove pela razão, né? Se move pela razão. Então, ela veio para cá, para o único lugar que é sentimental, criado especialmente para Yaldabaoth ser divino no universo como Senhor dele, e divino da humanidade, Deus da humanidade. Sofia desce para cá e teria que começar a criar um pleroma sentimental. Mas o pleroma racional dela já tinha Yaldabaoth como divindade. Não foi aceito porque eles acharam que não era isso e que queriam um lugar de Sofia, ganância, inveja, sabe? Só no final que você percebe isso. Mas aí espalhou a família de Israel, né? Mas a família tem selo de qualidade, né? Tem selo, foi selado por Enlil selou a família através de Yahvé, ou Yahvé, né? E essas almas seladas passaram a ser utilizadas, porque elas eram chaves de sentimentos, como os 12 signos. Sinal, 12 sinais. E esse sinal era utilizado por eles, e é até hoje utilizado, para conseguirem o que querem, no sentido de manter os governos do caos onde eles se sustentam, né? Então eles controlam através do caos infernal criado para a carne humana, tá? Através da razão idiota, imbecil, ignorante, vazia que eles colocam na sua cabeça. Então a razão atualmente é um fracasso porque ela é religiosa, falsa e hipócrita. Então, o que acontece? Sofia deixou isso aí para eles se mostrarem, né, o que eles pensam e o que eles queriam, através do que fariam na cabeça do humano, do adâmico, e ela veio para sustentar os sentimentos, porque o sentimento está ligado ao éter, o etérico, que forma a sua alma. Então lá ficam as suas memórias sentimentais, das quais racionalmente tem um gatilho, tem um início, tem um start. Então, eles passaram a entender o que aquele pensamento leva a você. E aí, se você for através dele, eles conhecem o que está aí sendo religado dentro de você. Então, o éter nosso é uma esponja de sentimentos e de consciência sentimental. Por causa de quê? Porque Sofia desceu, largou o pleroma racional e veio fazer o pleroma sentimental. E eles, reconhecendo isso, porque não tinham jeito de fazer nada, né? O poder não está com eles, é uma criação do filho dela, então eles não puderam fazer muita coisa a não ser deixar fazer para utilizar como caos para eles. Então o que seria verdade, eles transformam em mentira para ter o governo dela no lixo. E é claro, a criação também. Então, o que ela fez? Ela desce para cá e cria aqui um representante da mesma divindade que ela tinha na mente, no pleroma racional. Só que, sentimentalmente, ele encaixa com 3 coisas, com 3 funcionalidades, para que a raça adâmica entendesse o que ele representa aqui na matéria. Então, ela fez aqui uma representação dele nos altos céus, como ele realmente é. Uma representação, não é, mas representa. Então, se representa, ele seria o que é, no momento que ele estivesse, entende? Então, o que ele está fazendo lá? Representando para melhorar ou sei lá, piorar, depende da ação que ele quiser, né? Então ele está ali para representar. E como que ela fez esse representante? Cabeça de leão, corpo de serpente e asa de morcego, ou de dragão, é o mesmo, tá certo? Com 3 pontos. Razão, leão, sirianos. E olha, são 8 leões de Sírios, 8.
totalmente negros e dispostos a terminar essa situação. E leão, quando ataca, amigo, nós tivemos uma coalizão de 5 leões na África, quem conhece essa história sabe, que é imbatível, tomou praticamente, se eu não estou enganado, a África inteira, era deles. Ali, os territórios todos eram deles, dos 5. Depois se separam porque não tem como permanecer, porque tudo aqui acaba, né? A matéria ela tá em decomposição, aqui tem tempo. E a consciência dele foi só uma escola para mostrar o que 5 pode fazer, imagina 8. 8. Aí não tem para ninguém. É um terror para o restante. Eles nem sequer vão tentar lutar porque é perca. Você entende? Aí a criação passa a ter consciência do tamanho do poder da coisa. Então, a consciência racional, a cabeça de Eldabaoth para nós aqui como divindade que ele é, a razão dele é siriana, é de Sírios, ligado a Ninhursag, né, a mãe, tal. Tem um monte de ligação aí, tá? Secta, se eu não estou enganado, o nome que foi dado a ela aqui na matéria, né, como divindade, como ligação da divindade, não como divindade em si, mas ligação da divindade, que representaria Eldabaoth. E a partir de então, vem a carne. A carne, que é os sentimentos, né, que é do pescoço para baixo, ela vem trazendo uma serpente. Ou seja, por que serpente? Porque os sentimentos é da serpente, os sentimentos é de Draco. Draco, 13º andar, tá certo? É o 13º signo, beleza? Que foi apagado para que esse sinal não voltasse a frequenciar aqui, porque acabou. Né? O 13º acabou, não tem mais para ninguém, não tem para nenhum quiumba aí que acha que é alguma coisa, tá certo? Não tem para ninguém. Então, quando volta o 13º andar, com Eldabaoth como divindade, você pode ter certeza de uma coisa. Os daimons que supostamente Salomão aprisionou, porque eles não são aprisionáveis, mas concedem-se a prisão para entender o que nós queríamos através da consciência do Criador. O que o Criador queria nos trazendo essa consciência para que eles pudessem realizar, foi o que Salomão fez. Salomão construiu um templo de ligação, certo? Para representar o que ele seria para nós, Eldabaoth, porque é da família, tá certo? A divindade da família, do nosso patriarca. E ela passa a ser o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e Israel, tá certo? Então, a partir desse momento que ele começa a sentimentalizar aqui com a gente, os sentimentos da família selada por Yahvé, ou Yahuvé, ele é todo da serpente. Todos da serpente. Todos. Eles são especialmente Anaks, que são construtores, são pretos, são das sombras. São as mais profundas sombras que existem. Eles são descendência de Ra, ou Amun-Ra, ou seja, os antigos espíritos do mal, né, que transformavam essa forma decadente nossa em seres de vida eterna. Deu para você entender? É os sentimentos de Amun-Ra, o deus do sol e da lua, Mun. Tá certo? Então, assim, A de Aleph. Então, A de Aleph, Mun de lua e Ra de deus do sol. Então, a união de tudo isso traz a divindade celeste de Eldabaoth a partir da 3D terrena, terraquiana, em Gaia, trazendo todos os orixás da família, da casa, para viver e se alimentar aqui. E existe uma energia a pedir, que é a energia que nós concedemos a eles, por eles serem quem são. E da casa, né, você já sabe que para a religião é demônio, é aquele que vai terminar com a historinha da carochinha. Então, assim, o corpo da serpente representa os sentimentos dos Adãos que foram aprovados ou negados.
tá? Os sentimentos são da serpente, até porque o primeiro cérebro humano, a primeira parte cerebral humana é reptiliana, depois córtex, depois neocórtex, que é onde está a ligação com o Altíssimo, lá, né? Ligado a Saturno, né? Ligado à escuridão das trevas, da morte, blá, blá, blá. Então, as memórias arcásticas trazem a consciência de tudo que passamos para chegar aonde chegamos, que é o conhecimento de uma escola para você se tornar formado. Você está formado porque você passou por tudo que passou e aprendeu tudo que aprendeu. Então você tem o seu diploma de filho da casa selado e pode ficar, porque o Deus da casa voltou. 3D, presta atenção, 3D material pertence aí ao Dabaô. Se você acha que não é da matéria, que seu estado celeste, astral, etérico, e né, na maioria das vezes com 100% de certeza está enganado, que acha que tem que partir daqui para ir para lá servir a eles, num pleroma retardado falando na sua cabeça, vai sem Deus, porque com o nosso Deus você não vai, não, porque ele vai ficar aqui com a gente e você vai sem ele para ir tratar essa idiotice colocada na sua cabeça. E eu não estou nem aí. Você conhece o Ari? Você já ouviu falar no Ari? Estou nem aí. Então presta atenção. O que vai acontecer? Tem também a terceira parte da criação de Sofia para formar o pleroma dela, sentimental. Por isso é que a família se tornou gnóstica, fez um pacto gnóstico de saber através do sentir, para voltar a reinar como razão aqui. Ele teria que sentir para entender e para realizar. Entendeu? Então ele passa a sentir primeiro, raciocina depois, porque o pleroma racional é doente mental, né, despirocado através das religiões, e aí ele vai, sente, sabe e retorna isso como uma luz, como uma razão para ele. Então ele ouve o sentimento. Então esse é o pleroma. Esse é o pleroma de Sofia real. O real é sentimental. Quem sente, sabe. Então, sentir é primordial. Por isso é que um pai que ama o seu filho, como disse Salomão, corrige para que ele saiba que aquela ação que ele está praticando no futuro vai trazer dor para ele, então ele já sabe agora para parar e não fazer. Então, o pai que não corrige o seu filho não o ama, e aí o sistema matricial, aprisional, entendeu isso e proibiu corrigir o filho, corrigir. Presta atenção, corrigir o filho que ama. Quem ama, disse Salomão, não mata. Não mata, fustiga até com a vara, mas não mata. Matar não, porque é filho, né, cara? O pai não está afim de matar um filho, o pai tá afim de corrigir um filho para que ele justamente não morra, para que aquilo não pague através da sua ação em sua alma, por ter desviado daquilo que é bom. Então, tem a terceira parte aí. A terceira parte é a asa, uma asa de dragão, ou de morcego, que seria um vampiro, né? Seria um sucubus, um incubus, tá certo? Um incubus, um sucubus, eles têm asas também, como a mesma, feita com a representação de El-Dabaô aqui para nós como divindade. Então, olha só o que foi feito. A asa indica ação. Cabeça de leão, razão. Corpo de serpente, emoção. Asa de dragão, ação, realização. Tem que ser rápida, então tem que ser pelo ar, tem que ser voando. Quem voa tem que ter a habilidade rápida de pensar para agir, para não dar tempo. Então, né, por cima é mais rápido. Quem imagina um pássaro que pensa lento, ele vai bater em qualquer coisa que passar pela frente. Ele tem que ser muito rápido e ter uma boa visão e bom controle da direção do ar, né? Tem que saber se movimentar no nada, no vazio. Entende? Beleza. Então, com isso, gente, o pleroma passou aqui para baixo depois disso. Ele passou para ser sentimental, governado pela família Anunnaki, de Hélio, através da luz de Sofia, sua esposa, e da criação material carnal para El-Dabaô, sua divindade, seu Deus, Anki. Anki
é o nosso Criador, que nos fez com essa intenção de trazermos a luz da sua mãe apagada nos sentimentos da humanidade para a preservação da carne e nós sermos eternos. Então, por isso que eu já disse e volto a repetir, se entendermos isso que eu estou falando, compreendermos isso e mudarmos de direção, você que entender e que mudar, vai ter o direito de casar, ou seja, vai entregar a sua carne à eternidade. Caso contrário, vai ter que ser refeito quantas vezes for necessário, mas longe daqui da carne. Vai ir para algum lugar astral aí onde você vai resolver essas pendências sentimentais contra o Deus da matéria, do qual você foi criado e ligado. Então aqui não tem dois deuses. Olha, presta atenção o que o nosso Deus falou para o nosso patriarca e para nós, que somos da família. Não se pode ter outro Deus além de mim. O que ele quer dizer? Que teriam outros que iriam querer assumir o lugar dele. Mas vocês que são da casa, selados por Enlil, irmão de Enki, o seu criador, irmão de Ninuzag, o seu criador, ele, a sua mãe, né? Ninuzag é a mãe que te gerou, né? No ventre dela. Vocês foram criados para mim adorar e cuidar da minha terra material, para que vocês tenham uma casa no universo, transmitindo daí a luz de Sofia. Então, todos os seres espirituais ligados a você, que está ligado aí ao Dabaô, que está ligado ao selo de qualidade de Enlil, que é somente os da família de Helium, poderia entrar para realizar, sentimentalizar e fractalizar e personalizar a nossa carne através dos sentimentos implantados, poderiam implantar esses sentimentos de amor aqui. Entende? Porque um dia seriam preservados, porque há uma promessa. Ele prometeu para Abraão, e quando ele disse, sai aí da tua tenda, vem cá, dá uma olhada aqui, olha, vê se consegue contar as estrelas do céu. Não dá não, né? Então, assim também é a sua descendência. Vai estar em todos os lugares que aí está, porque nós vamos semear a alma etérica de vocês para ir para lá, para aprender e para ensinar. Porque nós vamos falar a partir daqui, da terra, da carne, com os sentimentos de Yaldabaoth, através da luz de Sofia, que ela mesma criou como uma divindade, mas que foi tratada e rejeitada como um demiurgo. Demiurgo é... Desculpa aí, gente, eu sou bem diferente de todos os professores aqui. Eu estou falando com um alienígena, tá? Você que é da carne, você é preservado. Essa é uma ordem do seu Criador. A sua carne deve ser preservada, mas aqui eu quero falar com aquilo que está atrás de você aí. Está atrás de você. Ele está achando que você pertence a ele e que ele vai fazer o que quiser de você, porque ele se acha dono seu, né? Se acha seu dono, porque você foi entregue na falta do Criador a ele pela ligação de aprendizado. Então você aprendeu com ele, ele sabe tudo que você ele sabe tudo que você quer e você sabe o que ele quer e vocês concordam, né? Estão juntos e nessa juntada aí é contrária ao Criador, então você está aprisionado em uma cadeia sentimental sem grade para fazer o que ele quer para ser contrário ao nosso Deus. Então eu quero dizer para você, espírito que está atrás dele aí, que está me ouvindo aqui agora, você só tem um caminho. Saia daqui antes da gente ser liberado para te encontrar, porque a hora que a gente te encontrar e a gente te ver como a gente sabe que você é, aqui para você. Nós tratamos o espírito como deve ser tratado, assim como eles trataram a gente. Se nós temos um Deus, a ordem do nosso Deus, o Deus da casa de Abraão, foi que, preste bem atenção aos filhos da casa selados com selo de qualidade sentimental de Enlil, do Yahuvé. Não tenham outro Deus além de mim. Compreendeu, né? Você lembra do bezerro de ouro? Trocar, a família trocar pela família de outro, pelo Deus do outro, para poder guiar você, para levar você para onde ele quer. Ainda bem que Moshe Rabbeinu, o Moisés, desceu e viu tudo isso, porque foi orientado, porque ele é a ligação com Yaldabaoth, o Deus do Sinai, que ia abençoar somente a casa de Abraão. Aí foi Moisés, desgraçado, levar 3,5 milhões de gente, de almas, que não tinha nada a ver com a nossa casa. Deu para você entender?
Aí, Moisés foi realmente uma merda. Se fosse bom, ele teria vivido, tinha ficado. Nós estávamos, né, na aliança eterna. Não tem aliança, ele errou, e aí teve que ser retirado para refazer porque que ele errou, entender e voltar a fazer de novo, mas fazer de um jeito que ele não erre mais, porque são 50 portas para passar, meu. Ele chegou até a 49. Faltou uma, não pôde ficar, porque essa uma é justamente a divindade que ele perdeu de Aldabaoth. Então ele perdeu por quê? Porque colocou gente demais que não é da casa, fez conversão. Ninguém tem que se converter a nada aqui. Você é o que é e não tem que ter essa religião de conversão. Isso é engano. Entende? Então, eles criaram através de Moisés uma religião. Pode não ser até de salvação, porque os hebreus não têm isso. Mas gerou isso. Através da última religião é de salvação para ver se consegue um pedacinho do céu, que é o cristianismo. Né? O judaísmo é a implantação e o islamismo a limpeza. Né? O cuidado ali de limpar quem é e quem não é, quem está dando problema e quem não está. Então, ficou mais ou menos assim, estipulado. Então, preste bem atenção, gente. Para a gente não estender muito aqui, apesar que já estendeu, né? Já temos 41 minutos de aula, para que você soubesse que o pleroma antigo não vale mais. Esse pleroma aí, que vive falando para você na sua cabeça que existe um Deus que vai te ajudar, te salvar, blá, 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 blá. Isso aí não... Para nós, de Sofia, ligado a Helion, ligado a Anki, o nosso Criador, e ligado ao nosso Deus Yaldabaoth, né? Sabe que nós temos um Yeshua, um Yehoshua, né? Para nos trazer a consciência do passado através das memórias arcásticas que ele pode liberar para você lembrar e entender o que ele está falando. Então você vai entender e voltar para casa e voltar a ser o que você um dia deixou, porque eles desconstruíram você. Como eles desconstruíram? Extinguiram aparentemente, né, aparentemente o seu amor, trazendo uma determinação até odiosa para manter a sua existência na carne, na matéria. Compreende isso? Bom, então esse pleroma mudou de lugar, agora é sentimental, criado especialmente por Sofia, e ela criou sozinha para não ter dualidade, não ter outra divindade, entendeu? Não terás outros deuses além de mim, então pronto. Então ela fez uma divindade que se opôs e se opõe a tudo que se levanta como Deus que não seja ele. Ponto final. Então, vocês vão ter que saber agora, definitivamente, se o meu Deus, Yaldabaoth, que vocês chamam de demiurgo, é Deus ou não. Porque se ele for Deus e você se opor a ele, tem uma passagem que ele ensina pra gente que todo mundo, e agora isso aí eu estendo aos espíritos que sabem o que estão fazendo. Porque a raça adâmica não sabe muito bem não, porque ela ficou ignorante e tapada. As Kelipot tamparam a consciência deles para justamente fazer o que quiserem no contrário da consciência deles. Então, essa colocação, ela foi dada pelo nosso Deus à família. Qualquer um que se atrever, fica à vontade para testar. Disse que não se deve diminuir, defamar ou denegrir o nosso Deus, ou o nome dele. Ah, não sabia, agora você sabe, Yaldabaoth. Então, você chamar Yaldabaoth de demiurgo e de falso, mentiroso, denegrir o poder dele perante os espíritos, né? Diminuir para nós a consciência dele como divindade, você está sujeito perante ele a passar coisas horrendas por causa disso. Você sabe disso porque isso foi determinado alienígenamente pela família para ensinamento da carne, do éter, que acha que está certo por ter sido implantado nesse sentimento. Então, um pleroma implantou um sentimento, um espírito, um pleroma implantou uma razão falsa, um espírito culiado implantou um sentimento juntado a essa falsidade e fez a carne pagar como lixo
dizendo que essa família não presta e que a divindade dele não passa de um demiurgo. E agora os céus, os altos céus, chamados de altos céus, devem pagar pela afronta a um Deus desta terra. O meu Deus, o Deus da casa de meu pai Abraão, de Isaac, de Israel, e que deve então pagar pela sua afronta e pelo que ele fez e ainda quer fazer às almas seladas da família, porque essas almas estão na mão de Enlil, não está na sua mão, não está na mão de ninguém aqui. Entende? Foi dado a ele como juiz racional, porque aí ele fica com a razão da emoção do irmão Anqui, dado à luz de Sofia, que criou uma divindade representativa para a família aqui, que não aceita ninguém ser como ele. E está certo, e nós também não aceitamos. Nós entendemos o que ele representa para nós através do entendimento de quem realmente o divino é, que é Yaldabaoth, é um dragão. O dragão verdadeiro que carrega este nome inicial é um dragão mesmo, um dragão negro de olhos vermelhos. E a sua esposa é um dragão vermelho de olhos vermelhos. O interior é vermelho, por isso que o chakra 1 é vermelho. É o chakra primordial inicial. É o chakra sexual. É o que gera vida, o que gera prazer, que gera energia. Entende? Ligação límbica, do qual essa ligação límbica pode ser endorfínica ou fundalina. Fundalina, fudida. Você que escolhe, contrário ou a favor ao nosso Deus. Mas eu declaro ele aqui, existente e vivo, declaro. Se ele é ou se não é, quem tem que provar é ele. Ele é o meu Deus, é o Deus da casa de meu pai, é o meu Deus, e é o Deus da casa do meu Criador, daquele que me criou. Então, claro que eu vou ficar com o Deus dele, né? Não vou ficar com o seu. Não vou ficar com essa loucura suas aí de achar que qualquer coisa é divindade. Isso aí é coisa de doente, é coisa de alienígena, despirocado, botando um chip na sua mente, que é uma larva que assume sua consciência, assume sua mente, né? Ela não destrói você, mas utiliza você para os fins que ela quer. Então, ou seja, você é um selado, tem sentimentos registrados, altruístas, né? Reconhecido, porque todo selado é altruísta. Então ele pode usar você sentimentalmente, altruistamente, para o que ele deseja, porque vai ser puro. Vai ser puro, então a partir da pureza da sua vontade será estabelecido para que ele possa utilizar como uma suposta divindade nas suas costas. Deu para entender? Só que com a gente não. Aí isso para mim acaba aqui e eu estou declarando isso para você. Eu não sei se você vai ouvir isso aqui, eu não sei até onde isso vai chegar, mas eu quero dizer que você tem que entender definitivamente que para a casa de Israel, os verdadeiros israelitas que são selados e que sabem disso, a casa, a família que sabe disso, sabe que não há outro Deus além dele e não podemos aceitar. Não tem outro Deus além de Yaldabaoth, e isso está declarado por mim. Ah, você não é da família, você, o caralho. Você, o caralho. Entre você falar e fazer, vai ter que ser permitido por ele, pelo meu Deus, você passar e conseguir. Você pode testar. Os espíritos que se atreverem, que recebam sua paga, que é a morte. Morte para nós é separar a ação. Separou a ação dele de realizar, você vai ser possuído por outra entidade da casa, que é nossa, que é ligada à família, ligada a Yaldabaoth, justamente aquele que você não quer que seja Deus, e será porque nós possuiremos você, porque ele disse que nós possuiremos toda a terra. Nós possuiremos toda a terra. Foi o que o Yaldabaoth falou, e só não sabíamos como até agora, mas agora nós sabemos. E acabou. Então, que seja possuído todo aquele que tentar tirar da consciência da carne, do adâmico, a divindade Yaldabaoth da família de Israel. Beleza? Está falado, está feito, está ensinado. E ninguém vai desfazer isso da minha consciência, da consciência do meu coração, que está ligado à emoção, que está ligado ao pleroma de Sofia, né, com o Yaldabaoth criado, para que nós possamos ficar com a casa definitivamente, porque estamos cansados
de ficar sendo utilizado por um bando de alienígena retardado, imbecil, que acha que é alguma coisa, só porque nós não tínhamos consciência de quem realmente nós somos, que fomos desconstruídos propositalmente para conhecermos como ele é, não como nós somos. Porque como nós somos, ele não tem como mudar. Ele não muda algo registrado, algo selado, algo que não se muda, mas se concede uma mudança temporária para entender o que ele queria fazer. Aí nós, quando compreendemos, voltamos a ser, passamos a ser um inferno alienígena dele, por isso que nós somos rejeitados no inferno. Lá nós não vamos voltar e nem queremos ficar. Nós ficamos aqui, na terra, na carne, na casa que vocês chamam de inferno. O resto que não é daqui, que tem um céu para ir, já vai tarde. Beleza? Demorou. Agora, quem quer ficar aqui, quer aprender com o divino desta terra, dono desta terra, Yaldabaoth, selado, claro que é da casa, são só 144 mil, também não tem perspectiva nem interesse demais, se vier lucro, mas se não vier 144 mil é o suficiente para nós recomeçarmos essa terra e transformarmos toda a gente, toda a alma que vier nascer após. Porque a terra estará preparada para recebê-lo, do qual ele não terá nenhuma outra divindade aqui que não seja o nosso Deus. E aí nós não saímos mais daqui, porque as 12 consciências patriarcais vão estar aqui, porque é da família do meu pai, Avraham Avinu, e dos meus patriarcas Yaakov, né, Israel, e Isaac. Tá certo? Então, tá tudo bem. Eu estou tranquilo. Eu quero ver se eu estou correto no que eu estou dizendo ou se eu estou errado. E se você não concorda, ou se você discorda, é problema seu. Agora, se você concorda, entende, faz parte disso, porque limbicamente está ligado, você sente o que eu estou dizendo, então a família é sentimental, ela é midotada, são os midotados, eles estão ligados ao que eu digo e vão saber o que eu falo. E se eles sabem que é verdade, eles vão me procurar. E eu vou estar aqui para recebê-los e orientá-los naquilo que eles devem fazer com o poder que eles carregam. Então, o poder de todo mundo da casa será devolvido pelo selo de Enlil através de Yaldabaoth como divindade. Beleza? Então, não tem outro Deus aqui na casa dele, a não ser ele. Então, os incomodados, já passou da hora de se retirar, porque se não se retirar, será retirado. Isso é uma promessa. Ou então você vai ter que me retirar e retirar essa consciência da minha mente, do meu coração, de que ele é o meu Deus e não há nenhum outro. Não há. Deu para entender? Não há, não vai haver, e eu quero ver quem vai retirar, porque essa é a prova da maior divindade existente na matéria 3D. Vem testar? Eu estou precisando.